Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a este canal maravilhoso, canal virtual, mas que sabemos que tem um alcance gigantesco, que vai em vários lares ao mesmo tempo. Me chamo Patrícia Lisboa e participo da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, em Campo Grande, e fui convidada pelos nossos irmãos da Casa ABEBM, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, para fazer a palestra da noite de hoje. Desde já, quero deixar registrado aqui o meu agradecimento pela oportunidade de trabalho, de servir e pela confiança. Quero também deixar um recadinho para aqueles que não são inscritos ainda no nosso canal, no canal do Vinha de Luz e no canal da ABEBM. Se inscrevam, deixem um like após a visualização dos vídeos, que desta forma, meus irmãos, nós vamos compartilhando e divulgando a doutrina espírita, que possamos aproveitar esta ferramenta maravilhosa virtual, né? E vamos iniciar a nossa palestra, mas antes a gente faz a nossa leitura da página de preparo de ambiente, e eu convido a todos para acompanharem comigo. É do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 4, com o título Trabalho. E Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Isso foi registrado por João, capítulo 5, versículo 17. Vamos, criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço. Referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, unir os nossos pensamentos e dizer assim: querido Deus, Pai que é todo misericordioso, que é todo bondade, que é todo justiça, te agradecemos por esta oportunidade. Jesus querido, nosso irmão, nosso mestre, nosso modelo e guia, estamos aqui nesta noite para aprendermos um pouco mais, para entendermos as tuas lições,
pois ainda temos a dificuldade, ainda temos ainda essa dificuldade em aprender as tuas lições e, principalmente, Jesus, colocá-las em prática. Agradecemos a toda essa espiritualidade amiga que trabalha incessantemente a nosso favor, aos nossos queridos benfeitores das nossas casas, Fabiano de Cristo, Bezerra de Menezes, e toda essa legião de espíritos benfeitores que nos amparam, que nos intuem, que nos ajudam nesta tarefa de trabalhar para o Cristo. A toda essa espiritualidade amiga, agradecidos estamos nesta noite por receber todas essas bênçãos, toda essa luz, todo esse amparo. Te pedimos ainda, Jesus querido, por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, habitantes aqui do planeta Terra, dessa escola bendita, aonde conseguimos, Jesus, evoluir, caminhar, mesmo com tantas dificuldades e imperfeições. Nos ampara, Mestre querido, nesta caminhada, pois sabemos que Tu nunca nos desampara. Obrigada mais uma vez, Mestre, e estamos aqui com os nossos corações em festas, alegres, felizes, por mais um aprendizado, por mais uma noite de palestra, de compreensão, que possamos abrir as nossas mentes para absorver cada ensinamento. Obrigada, querido amigo, obrigada a toda a espiritualidade. E assim, te pedimos permissão, Mestre, para darmos início à palestra da noite de hoje, na tua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, vou compartilhar a próxima tela. Hoje nós falaremos na palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, com o título Os Trabalhadores da Última Hora, Instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros, itens 2 e 3. Só que no item 1, nós temos uma parábola onde Jesus nos conta, e eu vou estar lendo para nós sintetizarmos e iniciarmos a palestra. E diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se, então, os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um.
Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram-se que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dais tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes como receber 1 denário pelo teu dia? Perdão, não convencionastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Isso está registrado em São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Então, quando a gente lê a primeira vez esta parábola, primeiro a gente já tem que se reportar àquela época, né? A época de Jesus, há 2022 anos atrás. Quando a gente lê no primeiro momento, a gente tem uma visão humana. A gente acha que Jesus foi injusto, perdão, que o pai de família, né, que era o dono da vinha, foi injusto, que ele pagou igualmente todos os trabalhadores, mesmo tendo trabalhado menos, né, 1 hora ou menos 3 horas, ele foi pagando igualmente. Isso é no primeiro momento que a gente tem essa visão. Só que quando o pai de família sai para contratar, os primeiros que ele contrata, ele combina que pagaria 1 denário. Então, houve um acordo, uma combinação de se pagar 1 denário pelo dia trabalhado. Os outros que o pai de família vai chamando, vai contratando ao longo do dia, na 3ª hora, na 6ª hora, na 9ª hora e na 1ª hora, ele vai fazendo o quê? Ele combina de pagar o que for razoável, o que for justo. Então, tudo foi uma questão de combinar, de se falar antes do trabalho. Então, nada foi injusto, ele combinou com os trabalhadores e todos aceitaram. Os primeiros aceitaram, ou seja, os primeiros, se a gente for olhar por um outro ângulo esta parábola, porque esta parábola ela é assim fabulosa, ela é maravilhosa, porque ela nos dá vários ângulos, vários prismas de entendimento, né? Se a gente for olhar pelo olhar de que os primeiros trabalhadores já foram agraciados, foram dado oportunidades para eles trabalharem no primeiro momento do dia, porque naquela época, meus irmãos, o trabalho era muito escasso, era muita gente e pouco trabalho, em termos de empregar, de você já ir por uma lida, né, de trabalho e já receber, conforme o pai da vinha fez, 1 denário por dia. Antigamente, na época de Jesus, tinha-se o pai de família com os seus filhos para sustentar. E aí, se ele não conseguisse trabalho, o que ele tinha que fazer? Plantar, colher, tentar vender, para conseguir o dinheiro para o pão de cada dia. Ou ir pescar, vender o peixe e trazer o dinheiro para casa. Então, era muito difícil, porque quando a gente lê, como nós estamos no ano de 2022, com essa modernidade, com essa praticidade toda que nós temos,
a gente acaba esquecendo de nos reportarmos àquela época. A gente tem que tentar fazer uma retrospectiva e viver aquele momento. Por que que Jesus utilizou desta parábola? Porque Jesus conta esta história da vinha, né? E aí a gente vai entendendo que naquela época não se conseguia tudo tão fácil. E aí vamos compartilhar mais um pouquinho. Porque aí, meus irmãos, o que eu tentei fazer aqui para deixar um pouco mais fácil o entendimento desta parábola. Eu fiz uma simbologia do nosso olhar material, né, do nosso olhar humano com o nosso olhar espiritual, vamos dizer assim, a nossa visão humana e a nossa visão espiritual. Dentro desta parábola, dessa história que Jesus contou, o pai de família seria quem? Seria Deus. Aquele que cuidava dos seus negócios, como disse a parábola, seria quem? Jesus. E a vinha? A vinha é o universo. Jesus já nos disse, a casa do meu pai tem várias moradas, ou seja, é o universo todo, várias vinhas, vários planetas. E a terra? A terra é a vinha de Jesus. Ele é o nosso governante. É ele quem faz a administração da terra, vamos dizer assim. Os trabalhadores na vinha somos nós, a humanidade. As horas são períodos de tempo, é a nossa reencarnação. Nós temos a cada hora, a cada encarnação, é o nosso tempo. O reino dos céus é o quê? É a nossa meta, é onde a gente almeja chegar, mas é através da nossa evolução, do nosso progresso. E aí, meus irmãos, por que que Jesus utilizou essa parábola da vinha, onde era a plantação de uvas, onde tinha-se videira, né? E aonde era recolhida as uvas e era o trabalho. E aí a gente estudando e lendo um pouquinho mais, a gente vê lá na introdução do Livro dos Espíritos, encontramos um prolegômenos. E aí o que seria, Patrícia, prolegômenos? Aí lá no dicionário vem assim: prolegômenos é amplo texto introdutório que contém noções preliminares necessárias à compreensão de um livro. Então, meus irmãos, no Livro dos Espíritos, tem lá, na página 48 e 49, o título Prolegômenos, onde embaixo tem o símbolo da videira. E aí vem os espíritos explicar a Kardec e para que ele faça desta forma. É um texto bem grande, então peguei só uma parte que diz assim: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. E aí tem uma nota de Kardec. A cepa que se vê na página 49 é o facsímile, ou seja, a reprodução da que os espíritos desenharam. Então, esse desenho da videira, dessa cepa, foi feita pelos espíritos. E aí, continuando aqui no texto, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, é esse caulezinho. O espírito é o licor. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia, ou seja, purifica o espírito pelo trabalho. E
tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, já nessa introdução, no Prolegômenos, ele já explica que necessitamos do trabalho, necessitamos levantar a manga aí das nossas camisas, as mangas das nossas camisas e cair dentro, trabalhar. Por quê? O espírito se enobrece, o espírito adquire conhecimento. E que possamos ter em mente o símbolo da videira que somos nós. E aí, vendo essa lição, essa parábola, o teor dela, o contexto que espiritualmente nos traz, né, que nos faz refletir, como eu falei, que ela tem vários prismas, vários ângulos, que é tão profunda essa parábola, diversos aspectos nos chamam à reflexão. Entre eles, eu tentei colocar aqui alguns. O egoísmo, e aí tem essa foto aí que simboliza bastante, no momento do pagamento, né, os primeiros trabalhadores já têm o quê? Já tem a inveja, já tem o egoísmo. Por que para mim ele está pagando igual ao que pagou para os outros das últimas horas? Aí a gente já começa, já comparando a preguiça que nós temos de trabalhar, a nossa má vontade, que ainda é tão forte em nós, o quanto precisamos nos aperfeiçoarmos, estudarmos e, o principal, praticarmos o Evangelho. O que fazemos com o nosso tempo? O nosso tempo seria o quê? A nossa encarnação. O que nós estamos fazendo hoje com o nosso tempo? Será que a gente está aproveitando bem esse tempo que nós temos? A importância do desenvolvimento do espírito. Como disse lá no Livro dos Espíritos, será que a gente está desenvolvendo o nosso espírito através do trabalho? E aceitarmos o convite do trabalho na vinha do Senhor. Será que a gente está aceitando trabalhar ou a gente está somente querendo as coisas materiais? Somente o trabalho material? E aí vem a pergunta, né? Se estamos falando de trabalho, o que é o trabalho na visão espírita? Nós, como espíritas. E esses livros maravilhosos, catalogados por Kardec, com todo o trabalho, com toda a dedicação de Kardec, esse espírito elevadíssimo, que nos ajudou e nos ajuda até hoje. Essa praticidade de pegar um livro já organizado, numerado, com as questões, com as perguntas, com as respostas, tudo tão fácil para a gente hoje, trabalhadores da última hora, praticarmos, né? E aí, no capítulo 3, no Livro dos Espíritos, com o título da Lei do Trabalho, porque aí a gente se questiona, tem necessidade da gente trabalhar? Será que tem necessidade? Na questão 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza. A pergunta dos espíritos, é lei da natureza? E aí a resposta dos espíritos, perdão, a pergunta de Kardec é a resposta dos espíritos. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. Todos nós temos a necessidade do trabalho. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, que a gente também possamos ficar atentos a essa obrigação que a sociedade impõe para nós, quanto trabalhadores, a trabalhar mais para termos um aumento das coisas materiais. Não dizendo que a gente não possa ter, a gente pode sim, porém, com cautela e não ficarmos tão obcecados em trabalhar, em ter mais, e não aproveitarmos a encarnação
para trabalhar para o bem, para trabalhar e servir a Jesus, para trabalhar o Evangelho, praticar os ensinamentos de Jesus. E aí, na questão 675, diz assim, a pergunta: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? A resposta: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a gente vê, meus irmãos, que está aqui no livro dos Espíritos, né, a resposta daquilo tudo que a gente às vezes se questiona. Então, não é somente quando a gente trabalha que a gente tem a ocupação material. No momento que a gente trabalha, o espírito também trabalha, né? E independente do trabalho, toda ocupação ela é útil. Que a gente não se prenda, eu faço determinada coisa, determinado trabalho, e meu irmão, meu colega de trabalho faz outra. Por que eu não posso ser igual a ele? Então, vamos ter essa cautela em não deixar aflorar a nossa inveja, a nossa vaidade, por estarmos em posições, às vezes, inferiores a daqueles outros companheiros, que possamos ter mais cuidado, cautela, quanto ao trabalho material e o trabalho espiritual. Por quê? Lá no livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 7, com o título Trabalho, o Emmanuel ele é muito feliz quando ele dá essa diferenciação. Ele distingue o que é trabalho-ação e trabalho-serviço. O trabalho-ação, ele transforma o ambiente. É o trabalho muito voltado para as expectativas nossas, né? Das remunerações, dos reconhecimentos, dos títulos, da posição social. Um trabalho até que ganha uma certa dimensão. Transforma o quê? Transforma o meio, o externo. Mas o indivíduo, o que está dentro, ele não está sendo transformado. E já o trabalho-serviço, ele transforma o homem. O trabalho-serviço, ele não só transforma o meio, como ele transforma, e, sobretudo, o indivíduo. Então, que a gente possa ter mais sensibilidade de entender esse trabalho-serviço, que é o trabalho que nos transforma mesmo internamente. E aí, entrando nas instruções dos espíritos, que é do título Os Últimos Serão os Primeiros, são duas mensagens no item 2 e no item 3, e aí eu fui pegando, como as mensagens são grandes, eu fui pegando as partes que eu achei, assim, mais principais, vamos dizer assim, e na primeira mensagem, que é desse espírito protetor, Constantino, que ele deixou isso registrado em 1863, em Bordeaux, ele diz assim: o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da boa vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas, lhe faltava o labor. Então, neste parágrafo, esse espírito protetor já nos desperta para quê? Os trabalhadores da última hora, eles têm direito também ao salário. Porém, que a gente possa deixar sempre em evidência a nossa boa vontade e a nossa disposição para o trabalho. Conforme eu comentei anteriormente, naquela época, não se tinha tanto trabalho, não se tinha tanto contrato de trabalho para que no final do dia você recebesse o dinheiro através do teu labor, né? De todo a tua disposição para trabalhar,
mas nem sempre se tinha trabalho. Então, aquele, como ele diz aqui, que esperava ansioso, impaciente, que alguém lhe chamasse. E o pai de família, né, o dono da vinha, o chamou para este trabalho. E ele foi o quê? Com toda a boa vontade, que a gente possa conservar essa boa vontade para os trabalhos que a gente recebe, né, que a gente é designado para trabalhar, e principalmente lembrando do trabalho de serviço, não do trabalho em ação. O trabalho de serviço é aquele trabalho que nos faz realmente, que nos transforma de dentro para fora, que nos ajuda a colocar aquilo que a gente aprendeu na prática, realmente na prática, né? E aí ele continua lá. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, pois para a encarnação cujos grilhões arrastais, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. O que ele desperta aqui em nós? Todos nós somos obreiros, trabalhadores da última hora. Quantos de nós, ou a maioria, ou quase todos, nos estivemos lá atrás ouvindo esta parábola? Né? Quantas encarnações a gente não vem arrastando todos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, e às vezes até em várias encarnações ouvimos a palavra e paramos no nosso trabalho, não continuamos. Então, eles nos chamam para isso, para despertar quantos séculos estão passando ou que passaram, e Jesus vem nos chamando para este trabalho, nos convidando para este trabalho. E, como disse a parábola, a história, quantos de nós não ficamos parados em praça pública? Quantos de nós esquecemos que tem a hora para o trabalho, o momento de se trabalhar? E aí, continuando, eu botei a seguinte pergunta aqui. E quando aceitamos ao convite do trabalho, esperamos o quê? Porque quando alguém diz assim, Patrícia, você vai ajudar lá no centro, você vai lá no Vinha, é um convite para trabalharmos na seara de Jesus. E aí, quando eu aceito esse convite, eu já acho que esse trabalho já significa que, de fato, está garantido eu alcançar o quê? O meu progresso espiritual. Não. Quando eu aceito o trabalho, além de aceitar, eu tenho que praticar. Eu tenho que ter... porque o fundamental do trabalho é o quê? É a gente mudar interiormente. Sermos o quê? Melhores, mais humildes, mais pacientes, mais compassivos, mais amorosos, perdoarmos mais, ou seja, fazermos a reforma íntima. O trabalho primeiro tem que ser em nós, nos reformarmos. Porque ser cristão, somente dizer eu sou espírita, não significa a minha ascensão espiritual. Quantos irmãos a gente, às vezes, lê, escuta, vê vídeos aí, e que desencarnam e acham que viveram no espiritismo, foram nascidos dentro do espiritismo, tenho 50, 30 anos de espiritismo, quando eu desencarnar, eu terei a minha ascensão espiritual, serei recebido pelos grandes espíritos elevados. E aí, quando desencarna, ainda está agarrado à matéria. Por quê? Porque falava e não praticava. Era o trabalho-ação somente, não era o trabalho-serviço.
só fazia por fora, não fazia por dentro, a mudança do indivíduo, do ser, do espírito. E as oportunidades que nós temos, as múltiplas reencarnações, que nos possibilitam o quê? Essas experiências que a gente vai trazendo conosco, no nosso perispírito, no nosso espírito, para a aquisição evolutiva. E qual é a nossa meta? É a busca da nossa perfeição, da nossa evolução espiritual. E no item 3, que é a outra mensagem, diz assim: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora eram quem? São os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que, por último, vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Então, meus irmãos, nós temos aqui, dentro dessa mensagem, já explicando quem são os da primeira hora, quem são os trabalhadores da última hora. Como disse, os primeiros já fizeram, vamos dizer assim, já prepararam o terreno para nós trabalharmos. Os primeiros, os profetas, Moisés e todos os que iniciaram e marcaram as etapas do progresso da humanidade. E nós, os últimos, que foram os apóstolos, né, os mártires, os pais da igreja, os sábios, filósofos, e, enfim, nós espíritas, agora, como os últimos trabalhadores, que possamos realmente aproveitar esta oportunidade que nos é dada a cada dia, quando amanhecemos encarnados, a oportunidade de estarmos trabalhando, que possamos realmente fazer esse trabalho serviço, o trabalho de dentro para fora, essa mudança de dentro para fora. Vamos compartilhar aqui e continuar com a nossa palestra. E continuando com a mensagem, que é a mensagem desse espírito, Henri Heine, que foi em 1863, em Paris, e ele também coloca essa mensagem de uma forma muito direta e muito bela, dizendo assim: o belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual, chamado a prestar contas do seu mandato terreno. O espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida. Porque se a gente parar para pensar, quantos de nós que estivemos lá atrás, em outras encarnações, quantas das vezes não interrompemos as nossas tarefas, os nossos trabalhos? Quantas das vezes a gente deixou de concretizar aquilo que nos foi designado, que foi combinado de fazermos, de trabalharmos, e aí a gente deixa passar. E aí ele sintetiza no final da mensagem, o último parágrafo diz assim: tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as de que Jesus se utilizou, falando ao povo, o germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres humanos, todos os seres presentes, ao passado e ao futuro. Então, meus irmãos, para a gente entender
o quão grande é esta parábola, dentre todas que Jesus nos relatou, mas essa daqui, ela tem, assim, Jesus utiliza as imagens da videira, né, da vinha, do trabalho, para identificarmos e vermos que realmente nós fazemos parte desse processo, do universo que está em constante processo de evolução, e mais do que nunca, agora, saindo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E quem faz parte desse processo, dessa mudança, somos nós. Então, nós temos que mudar o nosso jeito de ser e de olhar aos nossos irmãos, que, como ele diz aqui, ó, todos os seres presentes do passado e do futuro e do presente fazem parte deste universo, deste planeta chamado Terra, no qual nós estamos inseridos. O que nós estamos fazendo para ajudar nesta mudança? Que possamos pensar bastante sobre isso e, sintetizando essas duas mensagens, eu peguei lá no livro Refúgio, Psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no qual tem esse belíssimo capítulo que nos faz uma reflexão muito boa desta parábola. E diz assim o título: Refletindo a lição. Refletindo a lição de Jesus quanto aos trabalhadores últimos, que seriam primeiros no reino do céu, imaginemos, na vida terrestre, vastíssimo vale em que se confundem velhas experiências inferiores e mentalizemos o salário celeste como sendo um tesouro de luz no pináculo, ou seja, no cume da alcantilada, ou seja, um despenhadeiro de longa extensão e agressiva montanha. Então, que possamos imaginar um despenhadeiro gigante, onde tem uma gigante montanha, e que no cume dessa montanha tem um tesouro de luz, que é o nosso salário celeste. E aí ele diz assim: convidados os primeiros servos à excursão difícil para a conquista da divina riqueza, eis que, de início, preferem explorar recursos auríferos, que contêm ouro, nas faldas, nas saias do monte, contentando-se a pretexto de garantirem vida fácil. Ou seja, os primeiros servos, os primeiros trabalhadores, nem chegaram a subir a montanha. Ficaram ali nas saias, na parte de baixo do monte, né, tentando pegar alguns recursos que continham ouro, ou seja, o materialismo, né, já vem bem explícito aí, e a finalidade, que era a conquista da divina riqueza, já tinha sido esquecido. A meta de alcançar no cume, aquela luz, o pagamento celeste, já foi esquecido pelos primeiros servos. Continuando. Chamados os segundos, começam a subida. Contudo, impressionam-se adiante com os deslumbramentos da fauna e da flora, em plena serra, e resolvem parar, construindo celeiros que lhes asseguram saciedade e conforto. Então, os segundos foram chamados para escalar a montanha, para subir a montanha. Eles até começam a subir, mas se impressionam, se deslumbram tanto com a paisagem da fauna e da flora, que param, não continuam. E aí
resolvem construir celeiros para assegurar o quê? O conforto, né? Já também ainda a parte material. E esquecem o quê? Esquecem da finalidade, da meta, que era a divina riqueza, que era pegar o pagamento celeste no cume. Trazidos os terceiros, ao invés de realizarem a ascensão, consagram-se a indagações fastidiosas e indébitas em torno da montanha ciclópica, ou seja, gigantesca, medindo-lhe a horizontalidade e permanecendo no mesmo nível. Então, os terceiros, vamos dizer assim, convocados a subir a montanha, ao invés de subir, né? Não, eles começam a indagar, a questionar e só olham a parte horizontal, né? Não veem a parte vertical, o que realmente precisava subir para alcançar a meta. E os últimos trabalhadores convocados, porém, não se demoram no egoísmo e na distração. Consideram o objetivo que lhes cabe alcançar e, esquecendo dificuldades e sacrifícios, rasgam o precioso trilho vertical entre a base e o cimo, adquirindo, como é justo, antes dos companheiros, o tesouro de claridade eterna que lhes enriquece o espírito para sempre. Então, os últimos conseguiram pegar essa divina riqueza, o pagamento celeste. Por quê? Porque miraram, vamos dizer assim, a meta, esse precioso tesouro que eles queriam buscar, e independente das dificuldades e dos sacrifícios, eles foram persistentes, né? Da base até o cume o cimo da montanha, e conseguiram pegar. E aí ele continua na mensagem. O apontamento do mestre recorda nossas responsabilidades com o tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com a nossa encarnação? Nós espíritas, principalmente nós espíritas, que temos o conhecimento, pouco, médio ou grande, mas nós temos o nosso conhecimento. E o que nós estamos fazendo? A nossa responsabilidade, a nossa mudança, o esquecer as dificuldades e os sacrifícios e ir atrás desse tesouro celeste, que o ferrugem e as traças não comem. Continuando, ninguém pergunta ao homem, no mundo espiritual, quantos dias desfrutou na terra, mas o que fez das bênçãos, das horas com que foi agraciado pela providência divina. Ninguém é chamado a explicar, além do mundo, quantos princípios teóricos abraçou em matéria de fé, mas é constrangido a esclarecer quanto bem realizou com a religião que lhe clareava o caminho. Meus irmãos, olha a nossa responsabilidade. Quando partirmos, quando deixarmos a Terra, que é essa escola de aprendizagem, quando deixarmos o nosso corpo, o que nós responderemos quando estivermos no plano espiritual? Se desejas atingir a luz e a alegria, a paz e a felicidade, depois da existência corpórea na Terra, repara o que faz do tempo e dos recursos que o céu te confiou. Hoje ainda, auxilia a ti mesmo, auxiliando aos outros, para que amanhã te vejas auxiliado pelo salário divino, reservado pelas leis que nos regem, tão somente para aqueles que fizerem da própria vida um cântico de trabalho incessante, erguido
ao amor que nunca morre. Essa síntese, esse resumo desse livro, eu achei muito válido trazer para a nossa palestra, porque nos faz refletir realmente o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, o que nós estamos fazendo quanto espíritas que somos, trabalhadores da última hora que somos, o que nós estamos fazendo? Que fique essa reflexão em nós, para que possamos aproveitar ao máximo o nosso tempo. E aqui, meus irmãos, já estamos chegando quase no final. Fica aí esta pergunta, porque nós estamos em mudança. Várias mudanças estão ocorrendo, né? Para um novo dia, para esse mundo de regeneração. Que possamos ter o privilégio de vivermos neste mundo de regeneração, um mundo melhor. Mas o que fazer nesta última hora? A gente se pergunta, né? Patrícia, o que fazer? Deus, o que fazer? E nesse livro, Instrumentos do Tempo, Psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, com o título Chamamentos, nos traz a resposta e a reflexão. Aguça os ouvidos e assinalarás os múltiplos chamados do Senhor ao testemunho de serviço, em teu próprio aperfeiçoamento cada dia. Os apelos do céu ressoam por toda parte, sem palavras, sem abalo, sem ruído. Repara, é a dureza de coração que te convida ao exercício da piedade. É a dor que te pede reconforto balsamizante. É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão com o absoluto esquecimento do mal. É a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem. É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção de harmonia. Não ouvides que o Senhor apeia para a tua bondade e para a tua compreensão, para a tua paciência e para a tua capacidade de servir em todos os ângulos do caminho. Estamos chegando no final, meus irmãos. Espero que o que eu trouxe nesta noite tenha sido de proveito para cada irmão aí que assistiu de forma virtual a palestra, para aqueles que irão assistir, que tenha tocado realmente nos corações de cada um o que realmente precisamos fazer, o que realmente precisamos ouvir, aguçar os nossos ouvidos para perceber e ouvir o chamamento de Jesus, o trabalho que estamos sendo convocados a trabalhar, a ajudar, que possamos não ficar na inércia ou desistir no meio do caminho, que possamos ser perseverantes para conseguirmos pegar essa riqueza celeste, divina, essa luz que está no cume da montanha. E assim, convido a todos para fechar os nossos olhos e fazermos a nossa prece final, te agradecendo, Jesus, por esta oportunidade. Alegres estamos, Jesus, por podermos compreendermos um pouco mais esta parábola, os teus ensinamentos, porque sabemos que ainda somos limitados a muitos conhecimentos,
Ainda não temos amadurecimento, Jesus, para a compreensão de tudo, para o entendimento de tudo. Não estamos ainda, Mestre querido, amadurecidos, mas sabemos, Jesus, que temos em nós a centelha de amor do nosso Pai, que nos ampara, que está sempre conosco, nos fortalecendo, para que possamos deixar brilhar essa luz, Jesus. Sabemos que temos que iniciar os nossos trabalhos, trabalhando assim o nosso espírito, esse amor que temos em nós, que possamos deixar aflorar para ajudar a humanidade, para ajudar o planeta Terra nessas mudanças que sabemos que estamos sofrendo, mas que tudo tem um propósito, Jesus querido. Te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade. Que tu se faça presente, Jesus, em cada lar, neste momento. Que a tua luz possa alcançar a todos os nossos irmãos mais necessitados que nós, que se encontram em diversos lugares, nos hospitais, nas ruas, a todos os nossos irmãos que em pensamentos agora te pedimos o amparo e a proteção. Agradecidos mais uma vez à espiritualidade amiga que nos ampara, que nos intui e que está sempre conosco, para que possamos não desistir, Jesus, do trabalho que nos é convocado neste momento. Obrigada mais uma vez e damos por encerrado a palestra da noite de hoje, na tua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. E agradecemos mais uma vez a oportunidade. Deixo agora aqui, vou compartilhar a última tela, que é a da fonte de pesquisa, né, da onde das minhas referências bibliográficas, além, é claro, da internet, que a gente consegue pesquisar e ver várias palestras para somar com a nossa palestra. Mais uma vez, meus irmãos, agradeço aos irmãos da ABEBM por esta oportunidade. Obrigada e até a próxima. Fiquem na paz.